Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitando assim como estamos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1. Tributa a Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Minha saudação especial ao pastor Manassés, ao pastor Vitor Pires, pastor em honra. Que Deus vos abençoe por me conceder essa oportunidade. No nome desses dois servos do Senhor, cumprimento todo o quadro de obreiros presentes na minha retaguarda. Também minha saudação especial à minha esposa, essa joia rara que Deus me presenteou. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1 e verso de número 29, diz o texto que eu possuo em mãos. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assentai-vos por bondade. Queridos, fizemos leitura de um texto conhecido de todos os amantes da palavra do Senhor, e quando nós vamos olhar para esta história, não tem como não falar acerca do maior batismo da história da humanidade. O dia que o Cristo prometido veio em carne e osso ser batizado para se completar as profecias que foram antecedidas. Quando nós vamos olhar para a história do batismo de João, nós vamos encontrar que dentro da mensagem dele tem dois pontos primordiais, e esses pontos eles são fixos na mensagem que ele pregava. Quando o evangelista Marcos ele escreve no capítulo 1, verso de número 3, dizendo: a voz de um que clama no deserto. A gramática portuguesa vai dizer que um é artigo indefinido, ou seja, não sabemos o nome, mas entendemos que ele carrega uma mensagem. Mais importante de saber o nome de quem está ministrando é a mensagem que ele está falando. E qual que é a mensagem que João está pregando? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual que é os pontos máximos da mensagem de João, pregador? É simples: arrependimento e conversão. Esses são os dois cernes da mensagem que João o Batista está pregando. Pregador, quem é João? João ele é filho de Zacarias. Zacarias é alguém que entendeu a cultura de culto, porque ele era sacerdote. Ele entende que a Bíblia vai formar no livro de Êxodo que para haver remissão de pecados, ele vai trazer consigo que uma vez por ano o sumo sacerdote adentrava o santo dos santos e entregava um sacrifício sem mancha, sem defeito, sem mácula alguma na presença de Deus. Deus recebendo o sacrifício, o perdão era liberado para todos aqueles que traziam a oferta ao sumo sacerdote. Entendendo isso, João entendia de cultura de culto. João entendia acerca de sacrifício. Quando ele vem às margens do Jordão, ele está no deserto. No deserto ele está pregando a palavra. No templo a presença de Deus já não tem mais tanta valorização, porque está Anás e Caifás. Só que no deserto João está pregando a palavra, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele traz o contexto da história dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Só que daqui a pouco ele para a sua mensagem, e quando ele para a mensagem, o evangelista João no capítulo 1, verso de número 29, o texto que a gente leu, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí. Aí ele fala dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento e para conversão, mas o que vem após mim, ele é poderoso e vos batizará com fogo do Espírito Santo. Eu vim nessa noite com a qualidade de servo para te dizer: hoje você está dando duas mensagens para o mundo da atualidade. A primeira é que você está assumindo Cristo como Senhor da sua vida de forma pública. A segunda é que você está arrependido de toda a lei do pecado, de toda a sujeira do pecado, de todo o lamaçal do pecado, e está sendo convertido em Cristo para ter uma
uma mente transformada pelo poder da palavra do Senhor. Quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que ele vem quebrando um silêncio de 400 anos. E quando ele quebra o silêncio, ele aponta o Cristo que é prometido. A maior mensagem para todos que aqui estão me ouvindo e a todos que vão descer as águas batismais é que Cristo é o suficiente para a nossa história. Ele está apontando o Cristo prometido. Ele está falando de uma promessa que foi profetizada no período que Isaías ainda estava vivo. Só que quando ele traz consigo, nós precisamos entender 2 pontos, e eu já concluo e já devolvo o microfone a quem é de direito. O primeiro, conversão é uma mudança radical, de dentro para fora. A conversão é a gente reconhecer que nós precisamos de Cristo todos os dias. E quando nós reconhecemos que somos dependentes de Cristo todos os dias, aquele que é meigo, aquele que é doce, aquele que é consolador, ele vai nos mostrar o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer, porque todos os dias o Espírito Santo grita dentro da alma de quem é salvo o que tem que ser feito e o que tem que deixar de ser feito. E o segundo, o que é arrependimento? Arrependimento é bem ao contrário de remorso. Remorso é quando eu reconheço que eu fiz o erro, mas eu não estou apresentando práticas de mudança. Arrependimento é eu reconhecer que eu sou cheio de falha, que eu sou cheio de defeito, que eu sou cheio de pecado, mas eu sou dependente da graça de Cristo todos os dias. A mensagem de João era que eu prego para o arrependimento, porque quando nós nos arrependemos e quando nós nos submetemos à conversão de Cristo, nós estamos aptos para viver a plenitude, que vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu encerro agora dizendo, se nós entendemos que hoje nós morremos a nossa natureza carnal, nós morremos a nossa carne, nós tomamos uma nova identidade, eu preciso te dizer que evangelho não é o quanto você vai ganhar, não. Evangelho é quanto você vai renunciar. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso de número 23 em diante, vai dizer: aquele que quiser vir após mim, após de quem, pregador? Após o maior modelo a ser seguido da igreja, Jesus Cristo de Nazaré. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Evangelho é renúncia diária. E agora eu falo para todos que vão descer as águas batismais hoje. Vai vir momentos que na caminhada da fé, se não tivermos perseverança em Cristo, nós não vamos aguentar o peso da caminhada. Mas quando nós focarmos que os nossos olhos têm que estar em Cristo, nós vamos ter perseverança. E com a perseverança, vai ter dias que a gente vem correndo e vai ter dia que a gente vem se arrastando também. Mas a perseverança vai nos empurrando para perto dele. E junto da perseverança anda uma palavra de mão dada chamada renúncia. Se a gente quer subir ao céu, a gente precisa renunciar à nossa carne, a gente precisa renunciar à nossa vontade, a gente precisa dizer: não é do meu jeito, não é como eu quero, não é da minha maneira. O jeito padrão a ser seguida de Cristo, o jeito que tem que ser adotado é o jeito de Cristo. A mensagem que tem que ser pregada não é chave de carro, não é chave de casa, mas é a chave dos céus, que Jesus Cristo é o único que tem para te alcançar. Se coloca de pé, por gentileza. Posso orar? Convite? Obrigado. Porventura em nosso meio, alguém que ouviu essa palavra e hoje está aqui, mas reconhece que precisa de Cristo para a sua vida, reconhece que precisa de Jesus. Observe, não estou te apresentando uma placa de igreja, não. Eu estou te apresentando aquele que muda, aquele que transforma,
aquele que liberta, aquele que salva, aquele que cura. A mensagem do Evangelho ainda é a mesma: Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma e Jesus batiza com o Espírito Santo. Se porventura em nosso meio, nos meios de nós que tem os visitantes, tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, da sua história e da sua casa, manifeste um sinalzinho com a mão: eu quero te conhecer. Ou se porventura em nosso meio tem alguém aqui que a caminhada te machucou e te faltou perseverança para aguentar o peso do chamado, mas hoje você quer reconciliar com Jesus, faz um sinal com a mão: eu quero te conhecer. Manifeste com um sinalzinho com a mão se tem alguém para Jesus hoje. Não tem ninguém? Meu terceiro e último convite, com a permissão do pastor Sidney: aquele que sentiu que a palavra queimou na sua alma, aquele que sentiu que a palavra queimou dentro do seu ser e hoje quer vir ao pé do altar receber uma oração de fé, eu te convido, saia do seu lugar, venha ao pé do altar. Quero estar orando pela tua casa, abençoando tua família, abençoando teu ministério, abençoando a tua história. Tem alguém que sentiu que quer vir? Se não tem ninguém, coloque a mão no seu coração e ore junto comigo. Pai, no nome de Jesus, uma vez mais chegamos diante da tua presença. Eu te louvo e eu te agradeço, amado da minha alma, pelo privilégio que tu me concede de hoje estar aqui rodeado de tantos príncipes e arautos dos céus em meio à nossa congregação. Obrigado, Senhor, porque tu sabe que eu sou o menor, o pequeno da minha casa, o improvável que acreditou no fruto de uma palavra liberada diante do teu altar. Pai, mas agora eu quero orar por todos quantos vão descer as águas do batismo. Senhor, eu te peço que tu seja a força da caminhada, que eles vão precisar de força, que tu seja o abraço da caminhada, porque eles vão precisar de abraço, que o Senhor seja o sustento da caminhada, porque se nós tivermos o Senhor conosco, de nada, de nada, de nada, de nada teremos falta, porque o Senhor é o suficiente para a nossa vida terrena, o Senhor é o suficiente para a nossa vida espiritual, o Senhor é o suficiente para a nossa vida material. Se nós buscarmos o Senhor acrescenta os demais que está por vir na caminhada. Então eu te peço, Senhor, a todos quantos aqui estão presentes, que vão matar a natureza humana, que vão afogar ela debaixo das águas, mas que quando sair, possa sair novas criaturas cheias do teu Espírito Santo. Se o Senhor quiser levantar pregadores, o Senhor levanta. Se o Senhor quiser levantar cantores, o Senhor levanta. Se o Senhor quiser erguer pastores, missionários, missionárias para a obra do Senhor, é o Senhor quem levanta. Então eu te peço nessa oportunidade, aonde tiver um coração aquebrantado com teu Espírito Santo, aonde tiver um coração aquecido pelo poder da tua palavra, se o Senhor quiser renovar, renova os teus filhos hoje. Se o Senhor quiser batizar, o Senhor pode batizar hoje eles. E se o Senhor quiser curar, o Senhor também pode curar. Mas esse é o desejo de um menino que acredita em tudo quanto o Senhor libera sobre este altar. Vai de encontro às necessidades dos seus filhos, vai de encontro com a necessidade da tua noiva, vai de encontro com a necessidade de cada um, porque eu creio que o seu nome já foi glorificado. É que eu te peço, fica conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor. Obrigado, pastor Sidney. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Podem vos assentar.